fora. Olha que, nossa, ele fala, que Deus, ele olha para dentro, por isso que ele fala, eu procuro alguém que me adore em espírito e em verdade. Ele olha para dentro de nosso coração, para ver como que está lá dentro. Ele não olha a nossa aparência, o que nós estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo. Ele olha qual que é a intenção que nós estamos fazendo. Às vezes a pessoa está pecador, a pessoa está com dificuldade na vida, mas ela está com intenção, está querendo melhorar. Lembra o cobrador de impostos samaritano? Os dois foram no templo orar. Um falou, eu dou graças a Deus porque eu não sou samaritano, eu dou o dízimo, eu jejum, eu faço tudo isso. E o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que não sou bom, que foi sincero em sua oração. E Deus falou que este voltou para casa pelo lado. E Deus olha o que está lá dentro, não o que está aparentemente. Ok, e não é uma coisa imposta. Jesus veio para cumprir. Jesus veio para cumprir. Há dois erros, sabia? Que tem na igreja, que pode haver questão do dinheiro na igreja. Primeiro, logicamente, as pessoas que se enriquecem aos custos da igreja, que isso tem gerado grande polêmica, que as pessoas deixaram realmente. Acho que antigamente ser pastor, ser evangélico ainda era uma coisa respeitosa. Agora está sendo como falar, está pastor, ladrão, então se tornou uma coisa menosprezável às vezes. Por causa que houve muitas coisas que fizeram errado. E outro ponto errado, falou, agora tem outras igrejas em que falam, então a gente não vamos falar mais disso, não vamos falar mais de oferta, não vamos falar mais de dízimo, para que a gente não ficar igual essa daí. E daí entra para outro ponto, que é a igreja deixar de cuidar do seu pastor, deixar de cuidar da obra de Deus. Que isso também vai afetar, que a obra não vai crescer e não vai chegar aos pontos que deveria chegar. São dois extremos que nós não podemos não podemos estar neste meio. Tanto pensar como a igreja como um comércio, que tem realmente pastores profissionais. São aqui os pastores que tem os mercenários. Ele fala, essa igreja tem tantos membros. Então, cada membro contribui com tanto, ele pensa a igreja como um comércio. Eu vou abrir uma igreja aqui para receber mais dinheiro, que quando isso entra, e isso já era desde lá do passado, eu não lembro se eu anotei aqui, que fala que por causa da avareza, assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, fala que por causa da sua avareza eles vão fazer negócio de vocês. O meio que você mais pode, às vezes que está mais em alta, é o meio gosto. Você vende, você faz qualquer coisa e os donos vão comprar. Isso vira negócio. É o ponto errado, você lucrar com isso. E o outro ponto é você deixar de ajudar. Você deixar de cuidar do seu pastor. A igreja tem um custo diga o seu salário, não atrasa. E 1 Coríntios 9, 9, fala que você não atar a boca do porco. Quando tem que estar no deixa de comer. Você tem que estar com o coração disposto. Nós falamos 3 pontos. Primeiro, o que é barganha? Você tem ajuda, ofertar, não é por causa que você quer receber uma coisa em troca. Segundo ponto, não é na parte da lei, não é parte da legalidade. Mas então, como que eu devo ofertar então? O que é dar o dízimo? O que é dar a oferta? Vamos lá? Ponto 3. O Criador. Deus, o Criador, o provedor de tudo. Quando você está ofertando, quando você está dizimando, o que Deus quer é que você reconheça. Reconhecer o quê? Que Ele é dono de tudo. Que Ele é o provedor de tudo. Vamos lá, Salmos 24, 1. O que diz lá? Fala que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo que tem nesse mundo, tudo que você pode ver é de Deus. Atos capítulo 17, versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24. Vai falar que Deus fez. Atos capítulo 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus fez tudo. Este mundo foi feito por Ele. E o ar que nós respiramos foi feito por Ele. E Deuteronômio 8, 18. Cadê a Bíblia? Deuteronômio 8, 18.
Quem que dá força para você ganhar o seu sustento? Quem que dá força para a gente enriquecer? É Deus. Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez todos os céus, tudo que há foi Ele que fez. Diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. E vem Tiago 1,17, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Ué, tudo vem de Deus. Deus fez essa terra sim, Deus fez o ar que nós respiramos sim, Deus que me dá força sim, Deus que me dá saúde sim, Deus que me dá riqueza sim. Então tudo que eu recebo, tudo que eu tenho é de Deus. Esse é o ponto. Tudo que eu tenho, tudo que eu posso ser, tudo que eu sou é de Deus. Nós não temos nada nessa terra. Quando nós ofertamos, nós dizimamos, é esse o pensamento. É você reconhecer que você não é dono de nada. Que 100% é dele. Tem uma expressão que fala que você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Não é bíblico, mas é uma coisa para você entender que Deus te deu tudo. Tudo que você possa ter, toda a riqueza que você possa conseguir é de Deus. Voltando até a parte que você casou, quem te deu é Deus. Então, quando eu penso com a mentalidade, isso é meu, então eu vou decidir o que eu vou usar, vai assim para cá, e isso aqui eu não quero dar para Deus. Mas você pensa que é seu. Mas quando você tem a mentalidade, é de Deus, tudo que eu tenho é dele, então você reconhece isso, você vai entregar a ele. E vai entregar de uma maneira de gratidão. Lembra Abraão, Jacó, todos esses que deram, ele deram com o coração, obrigado, Senhor. O Senhor me deu. Até Salomão, ele fala, o que eu poderia oferecer a Deus? Não há nada que eu possa oferecer, porque acho que tudo vem dele, mas eu quero agradecer de alguma forma. Então o que eu faço? O que ele me dá, eu dou uma parte para ele, como uma maneira de gratidão, que eu sou grato, que eu reconheço que tudo vem dele. Sempre 1 Coríntios 29, 14, ele fala, quem sou eu para dar a Deus alguma coisa? Porque tudo é dele, mas eu quero agradecer. É uma oferta. Quando eu faço isso, então se tudo é dele, porque tudo é um reconhecimento. É o que você está colocando que está para fora, você fala para fora o que está lá dentro. Você entrega para ele. Senhor, eu quero te entregar, eu quero te agradecer. Esse é o coração que nós devemos fazer. Que fala que quando você entrega isso, você reconhece que tudo é dele. Então o que acontece? Eu recebi 100 mil. Eu vou pegar, vou dizimar, vou dar uma parte. Senhor, eu reconheço. Tudo que isso aqui é seu. E agora eu entrego essa parte, é o primeiro passo. Agora o resto, eu sei também que é dele também. Mas eu vou ter que agora administrar com sabedoria, por causa que é dele. Lembra dos trabalhadores lá dos talentos? Que fala, 5, 2, 1 para cada um. Cada um aplicou de uma maneira. Alguns multiplicaram e o outro que escondeu não deu nada. Como que nós temos usado então a outra parte que cabe a nós tomarmos conta? Como que você tem administrado o que Deus te deu? Isso daí é tão legal que inclui tudo, viu? A gente está falando, hoje o tema é sobre o dízimo, mas o que Deus te dá? Ele te deu o seu dinheiro, logicamente. Ele pegou assim, mas o que mais ele te dá? Ele te dá saúde, ele te dá uma casa para morar. O que mais que ele te dá? A carro, a comida, os alimentos, saúde. O que é isso? Inteligência, inteligência. Alguém faltou agora. Não, mas é legal que tudo isso Deus te deu, então você tem que cuidar bem. Como que nós temos que cuidar do nosso tempo? Como que temos que cuidar da nossa saúde? Como temos que cuidar da nossa casa? Eu acho tão legal, voltando lá, é que agora eu estou vendo João, que volta bem essa parte, sabe? Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele Deus multiplicou todo o que ele fez com os seus discípulos. Vão e recolhe tudo que sobrou. Não vai desperdiçar nada não. Não fica jogando comida fora não. Aproveita, eu te dei. Ou seja, é meu, mas eu quero que você tome conta bem. Nós estamos ofertar, dizimar o primeiro passo para você reconhecer. Senhor, eu reconheço, tudo é seu. Eu te dou como gratidão, por causa que eu sou grato por tudo que você fez para comigo. E por causa que você tem me dado saúde, tudo. Isso é um momento de gratidão. E também reconhecendo que tudo é seu. Então você deu, você vai santificar os 90% que você fica santificado por causa que você vai agora usar de maneira consciente que é dele. E é isso que vai enriquecer.
E é isso que vai te fazer uma pessoa próspera. Por causa que você vai saber como usar o seu dinheiro. Você não vai, aí volta naquela questão que a gente já estudou, não sei quando. Você não vai gastar mais do que você recebe, você vai aprender a mexer no seu orçamento. Isso vale tanto para as suas finanças, mas vale tanto para a sua família, vale tanto para o seu tempo, vale tanto para a sua saúde. Às vezes a gente recebe uma saúde, recebe muitas coisas, recebe essa vida, né? Mas se a gente não cuidar bem, a gente vai, né? A gente já falou uma vez sobre isso, né? Você tem que ter uma boa alimentação, descansar bem e exercício físico. O pastor Deus falou que há necessidade de descanso. Tudo que Deus te deu, aí que entra na mordomia, você tomar conta, você é mordomo. O mordomo não é dono de nada. Tudo é dele. Quando é seu, você aprende, você às vezes relaxa. Mas quando você começa a ter a consciência que isso é de Deus, você tem que devolver os seus filhos, os seus sonhos, tudo é dele. Então, você vai ser o melhor, você vai ter que vai tentar dar o seu melhor. Tem uma dinâmica que eles falam, eles dão um papel para cada um. Então, você recebe um papel, beleza. Ele fala, faz alguma coisa com esse papel legal, qualquer coisa. Aí uma pessoa desenha, outra pessoa faz um origami, outra pessoa escreve um texto, escreve um poema e tal. Você usou o papel da maneira que você achou melhor. Mas aí, a pergunta que eles fazem, você fez o melhor proveito deste papel? Deus nos dá nas vidas aqui na terra. Deus nos dá um tempo aqui na terra. Ele nos dá provisão, nos dá muitas coisas. Agora, como que nós estamos usando isso? Como que nós estamos aproveitando isso? Não chega, e a gente às vezes sai um pouco daqui, que não é só os 10%, não é só as ofertas, tudo é dele. A minha vida, a minha saúde, os meus bens, é dele. Então, não aprender a pegar, eu vou aprender a cuidar bem, aprender a valorizar o tempo que eu tenho aqui nessa terra. Que para mim não chegar com Deus, que o papel amassava aí, Deus. A minha vida foi bem corrida, eu quase não fiz nada, podia ser melhor. Que possamos ser a nossa melhor versão e que Deus quer de nós. Vamos fazer o nosso melhor a cada dia. Reconhecer que Deus é a fonte provedora de tudo. Não podemos levar nada dessa terra. Eclesiastes 7:2 fala que é melhor você ir ao velório do que ir a uma festa que tem, uma casa que tem festa. Quem prefere ir num velório do que numa festa? Ninguém quer. Por que você não gosta de ir no velório? Tem morte lá. A festa você se diverte, você esquece da vida, você aproveita. Mas ele fala por quê? Por causa que quando você vê a morte, você sabe que um dia você vai partir. Que vai ter um tempo que você vai sair dessa. E quando você sair dessa, você sabe que você não vai levar nada daqui. Teve eu estava ouvindo esses dias uma história que o pastor estava contando, que ele morreu. Está assim, né? O cara morreu, ele era pastor e tal, e ele viu se sair do corpo dele, e daí parte toda a história e tal, e daí Deus mostrou para ele o velório dele. E daí Deus falou, ficou bravo com ele. A gente fala que cada um tem um tempo nessa vida, mas a gente consegue começar esse tempo. Porque eu falo, eu tinha muitos planos para fazer. Eu te dei a palavra que foi, eu te dei a palavra e te dei o cavalo. Você matou o cavalo e agora você está acabando com a sua vida. Por que aconteceu isso? É que ele jejuava demais. Ele fazia toda noite que fazia vigília, ele se desgastava e não tinha tempo para cuidar da sua própria saúde. Isso foi desgastando a vida dele, que ele teve um ataque fulminante e foi internado e tal. Ele voltou à vida e tal, e depois contou esse testemunho. Que o que Deus tem dado para nós temos que aproveitar. O nosso tempo aqui na terra é assim, ele tem um tempo certo para cada um, ele especificou, mas você consegue aproveitar ele. Isso vai depender de como que nós estamos cuidando do nosso corpo, como nós estamos cuidando do que ele tem nos dado. Isso vale tanto para nossas finanças quanto para todas as outras áreas. Ok? Santificar nós por cento. Servir, Lucas 8:3 fala que nós devemos servir ao Senhor com nossos bens. Lucas 8, versículo 3 fala que tinha as mulheres que serviam a Jesus no Novo Testamento, e elas ajudavam e tal, e elas iam com os discípulos, e essas mulheres, ela ajudava Jesus com seus bens, com o que ela possuía. O que nós temos?
O que nós possuímos e como que nós ofertamos, como que nós agradamos ao Senhor. Ponto 2. O homem é dispenseiro e administrador das coisas do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 15, foi a primeira coisa que Deus falou para Adão. Ele falou: Adão, toma conta do jardim. Você não está assim para viver a vida do jeito que você quer. Não, você tem que tomar conta. Tem até um versículo que fala que o Senhor pertence o céu, mas a terra ele deu para os homens. Você tem que tomar conta do que Deus tem te dado. O 1 Coríntios 4, versículo 1 fala que nós somos dispenseiros do ministério de Deus. É legal essa parte de dispenseiros do ministério de Deus. Porque a palavra é diferente da mordomia. O que é mordomia? Você é mordomo, você tem uma conta. E o mordomo, ele coloca pessoas em cada área para tomar conta. Tipo, a cozinha vai para a cozinha, a babá vai cuidar das crianças, cada um tem uma parte específica. E essa parte é da parte da dispensa, você vai tomar conta disso. Nas obras do Senhor, nós somos dispenseiros, nós tiramos o que o Senhor nos dá. Nós ofertamos, dispensamos a obra dele e a gente cresce conforme o que ele tem usado. Mas a nossa vida, nós somos mordomos de tudo. Tudo da nossa vida é dele. Tudo pertence a ele. E só um ponto aqui. O zelo de Deus. Tá, entendi. Nós temos que ofertar, nós temos que agradar ao Senhor. E fala por último aqui o ponto do zelo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nós não somos vãos. Quando usamos esse princípio nas horas da nossa vida, experimentamos o cuidado e o zelo do Senhor. 1 Coríntios 6, 9 fala que os injustos não entrarão no reino de Deus. E 1 Coríntios 6, 10 está na revista, tá? Fala que ficaram de fora os imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. Os avarentos serão excluídos do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Parece às vezes que é uma contradição lá do começo que a gente viu. Ué, se eu estou sendo obrigado a entregar, então eu sou salvo? Não parece que às vezes é uma contradição? Ué, você não é? Porque o dízimo não salva, você fala aquela hora. Não salva mesmo não. Não é porque você deixou de dar o que você vai dar que você é salvo. Mas quando você começa a se apegar o amor ao dinheiro, que te faz tomar essa atitude, isso às vezes você impede de você chegar a Deus. Porque assim, é legal que você, é uma linha lógica, você não se entregou a Ele. Você não se entregou 100% que aceitar a Jesus para você fazer parte para você ser salvo, você tem que aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Ele tem que tomar conta de tudo. Mas se não está tomando conta de tudo, ele não vai ter o seu Salvador. Quando eu ainda tenho as minhas reservas, assim, os meus pontos que eu ainda não deixo o Senhor trabalhar, eu vou ficar guardado, fica complicado. Ele quer cada dia, por isso que todo dia ele fala: você tem que me buscar, você tem que me entregar. Por causa que quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você entende o que Ele é, o que Ele fez por você, você começa a ter mais intimidade com Ele, você vai se entregar cada dia mais. E fica mais fácil cada dia mais você receber, aprender a receber Ele na sua vida, deixar Ele dominar todas as partes da nossa vida. Muitas vezes a gente sabe bastante. Eu vi um exemplo que fala sobre o chefe. O Neymar tem um fã-clube. E o líder do fã-clube do Neymar sabe mais do Neymar do que os amigos do Neymar. Mas o líder do fã-clube do Neymar não entra na casa do Neymar como os amigos entram na casa do Neymar. É a diferença da intimidade e de você saber. O que Deus quer não é que você conheça o que Ele é, conheça o que Ele fez, conheça o que Ele pode fazer. É que você tenha intimidade com Ele. Ele não veio para que você saiba que Ele pode te abençoar. Ele quer ser a bênção na sua vida, quer estar presente na sua vida. Quer que você se entregue 100% a Ele. E logicamente, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos muitas bênçãos. E na Bíblia está cheio disso. Malaquias 3:10, 1 Coríntios, a gente leu aqui, né? Ele multiplica as nossas fazendas, Ele nos protege. Êxodo 15:26, e Ele restitui Joel 2:25, Ele provê Apocalipse 4:11, 19. Todas as coisas, bênçãos do Senhor tem para usar. Ué, mas você não falou que
Não é moeda de barganha? Não é moeda de barganha. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida daquele que se entrega a Ele, mas daquele que se entrega a Ele. E aí volta aquela música, não importa se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, não importa que as circunstâncias venham acontecer, Ele continua sendo Deus. Eu acho bonito a história de Daniel. Será que ele. Não, será que Mesaque e Abednego? Eles não se curvaram perante a estátua. Ele falou: ó, saiba que Deus pode nos livrar dessa fornalha. Se fosse a teologia do determinismo, das bênçãos, fala: ó, Deus vai nos livrar, tenho certeza. Mas ele falou: o que a fala dele? Deus pode nos livrar dessa fornalha. Mas saiba que mesmo se Ele não livrar, nós não vamos obrar. Ele vai continuar sendo nosso Deus. O que Deus espera de nós é essa determinação. É que nós sabemos entregar a Ele 100%. E essa entrega, no começo é difícil. Por causa que a gente gosta de tomar conta da nossa vida. A gente gosta de ter o controle de tudo. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Deus quer que a gente aprenda a entregar. E o dízimo opera é somente um exercício. Como você fala, eu estou entregando o Senhor. Eu estou entregando. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez. Eu agradeço por tudo que você faz. Tem a parte dos dízimos, que as pernas da oferta. O que é oferta? O dízimo é um 10% certinho. O juiz fala, é a quantidade. Você deu 10%, você está dando dízimo. E além do dízimo, você está dando a oferta. A oferta é a quantidade que você pôs no seu coração. Você vem ao culto, você oferta. Você vai a outra igreja, você vai oferta. Por que você está ofertando? Você está recebendo alimento. Eu vou dizer às vezes um exemplo aqui. Você vai no restaurante, você paga. Você paga tudo que você está comendo. Então, nós viemos na casa do Senhor, nós recebemos, somos abençoados. Não é que eu vou pagar. Voltando, né? Por causa que a oferta não é que eu ajudei. Não, Senhor, muito obrigado. Eu espero um sentimento de agradecimento. Eu não me apego a essas coisas. Não é isso que vai me segurar. Que nós venhamos perder o nosso foco por causa da avareza do coração, que é uma coisa que afeta bem a nossa sociedade. Que viemos muito timistas às vezes, né? Ok. Ele faz o bem a outro, assim mesmo, tá? Tratar bem os pobres, bem-aventurado é dar do que receber. Apocalipse 20:35. Não, falamos, né? Não é moeda de barganha, não é legalismo. O que você falou? Não é legalismo. Não é a lei. E o que é realmente ofertar de sinal? É você agradecer. E lembrar, é tudo dele. Você dá os 10%, você dá as suas ofertas agradecendo. Daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, agradecer por tudo que Deus te dá. Porque Deus dá a condição. E essa entrega é difícil. Quando a pessoa aprende a ser fechada, é difícil ela abrir a mão. Por isso que é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu vou me entregar. 100% da minha vida, eu vou me entregar. Esse 10% é somente um exercício. Por isso que eu faço. Conclusão. Vimos a lição, a doutrina da mordomia do contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A doutrina da mordomia bíblica, atual, como deve ser exercida a cada crente fiel. Dentro desse contexto, mostrando que a prática do dízimo oferta é fundamentada nos princípios bíblicos imutáveis, a qual deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus. E se sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo oferta na obra de Deus é um privilégio dispensável ao que são membros do corpo de Cristo. Nós estamos então somente agradecendo. E é a nossa responsabilidade cuidar do que Ele nos ofertar, Ele tem nos dado. Vamos lá então, pergunta: qual é a alegação mais comum da prática dos dízimos contra as práticas do dízimo? Fala que o dízimo era só na lei. Não era na lei, não. Antes da lei tinha. Jesus falou também, depois Paulo falou também, que Deus tinha que receber o salário dele. Então, ponto 2. O princípio do apóstolo recorreu a cuidar dos sustentos dos obreiros. Ele falou que quem que era alimentado pelos dízimos antes? Quem que era alimentado pelos dízimos antes? Os levitas que cuidavam do templo.
Eles não receberam herança, mas eles recebiam as ofertas que o povo trazia ao templo. Ponto 3. Qual é o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica? É falar que Deus é tudo dele. Ele proviu tudo que eu tenho a condição de receber, tudo que eu tenho a condição de estar em minhas mãos, vem dele. Então, se eu reconhecer tudo vem dele, obrigado por me dar, Senhor. Eu quero te agradecer com uma outra coisa, mas tudo que eu tenho é seu. Então, eu vou dar o que devolver os 100% que o Senhor já me deu. O que é ser dizimista e ofertante? É reconhecer que o Senhor é? Ele é a fonte provedora de tudo. Tudo vem dele. Qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição? Você reter, tentar caminhar o dinheiro e tal. E esse amor ao dinheiro que muitas vezes destrói. Precisamos aprender a cuidar de tudo que ele nos dá. Ok? Amém. Essa predição tem alguma pergunta? Amém? Yes. Devemos ofertar? Sim. Devemos não? Sim. Como? Não vai, o pastor vai chegar e falar, você tem que dar o dinheiro, senão você não vai ser meu. Não. Você não está errado também. Você está dando, mas você está dando. Nós temos que ofertar, Senhor, tudo bem de ti. Eu sou grato. E a ti eu entrego. Amém? Essa é a lição. Glória a Deus. Pais amados. Amém. Normalmente se acirrou essa discussão sobre dar ou não dar o dízimo por causa desses alguns entendidos que acham que entende tudo e pode decidir, interpretar conforme é conveniente para eles. Tem até uma liderança que também desfaz, porque no Novo Testamento diz que não fala do dízimo. Mas é só a gente começar a ler Mateus 23, Jesus falando do dízimo. Aí eles dizem, mas ele estava falando para os judeus. Aí você vai no livro de Hebreus, também ali está falando, mas ele diz, está falando para os judeus, os hebreus. Mas se você for procurar Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala a respeito de ofertas que estavam sendo preparadas para eles e também sobre semeadura, né? Sobre semear. E até nós cantamos aqui de vez em quando um louvor que diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Numa tradução mais popular, Paulo fala assim em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, né? Lembre-se, porém, disso: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, porque Deus ama e vai abençoar quem dá com alegria, não forçado, imposto. Então não adianta impor. A pessoa pode até dar por pressão, né? Mas só que não vai ser abençoado nem a pessoa e nem o dinheiro dela que vai entrar na igreja. Então, quem dá com alegria o Senhor abençoa. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo que necessitam e mais, para que vocês tenham o suficiente para suas próprias necessidades, mas também, além disso, tenham em abundância para dar também aos outros. É isso que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas que vocês precisam para o dia a dia, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. E essa acrescentar é dar em abundância, para nós termos para saciar a nossa necessidade
e ainda ter para suprir a necessidade dos outros. Outra coisa também que ele diz aqui é que ele fala, como diz as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele permanecerão para sempre, porque o Deus que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam, ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da justiça. Então, se Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade, e quando nós levarmos as ofertas àqueles que necessitam, a nossa generosidade resulta em gratidão e louvor a Deus. Ela ajuda e podemos dar. E assim, duas coisas boas acontecem como resultado dessa oferta. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão em gratidão a Deus. E com o serviço que vocês estão prestando, mostram a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, e eles ficarão satisfeitos, louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para os outros, e eles orarão por vocês com profundo fervor e amor, por causa da maravilhosa graça de Deus manifesta por meio de vocês. Quando eu recebo as cartas do pastor Boas na Índia, também na África, a missionária Jesuá, mostrando nos vídeos, as crianças orando por nós aqui, por vocês, agradecendo a Deus, pedindo que Deus abençoe. Lá na Índia, os órfãos que nos olhavam com aquele olhar assim de agradecimento quando estávamos lá, e o pastor disse, sempre eles oram por vocês no Japão, porque vocês, esse alimento deles, essas roupas, material escolar, vem dessas ofertas que vocês nos enviam. Então isso é transformado em bênção para nós, porque nós damos com alegria, né? Não é imposição. E com relação à questão do dízimo, é tão interessante que eu acabei até fazendo um pequeno estudo sobre isso, buscando alguns textos, né? Primeira coisa, como foi dito aqui, dízimo é do Antigo Testamento, a lei é maldição, está debaixo de maldição, porque, olha aqui, a primeira vez que foi dado o dízimo, que se fala, foi Abraão. E Abraão viveu 500 anos antes da lei. A lei veio em torno de 1450 antes de Cristo. Abraão viveu em 2000 antes de Cristo. Abraão, Isaac, Jacó, todos dizimaram, os patriarcas. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque não era da tribo de Levi, era um sacerdote eterno, era rei e sacerdote. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando ele trouxe aquele vinho, aquele pão para Abraão, que estava voltando da batalha, Abraão deu a ele todos os dízimos. Ora, se hoje você entrega o dízimo por gratidão, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote superior ao sacerdócio arônico, então o que acontece? Quando você está entregando o dízimo na igreja, você não está entregando para a tribo de Levi ou para a tribo de... Você está entregando o dízimo para aquele que é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É muito superior. Então nós entregamos o dízimo como gratidão, não por imposição, para agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem nos dado. Então isso, aqui eu coloquei assim, eles falam, o dízimo no Novo Testamento foi abolido. Mas aonde foi abolido o dízimo? Alguém tem algum versículo no Novo Testamento que diz que não é necessário mais dar o dízimo? Aí por que não fala no Novo Testamento do dízimo? Ora, eles estavam tão habituados com o dízimo que era um ensinamento que não precisava ser repetido todas as vezes. Nós aqui não gastamos muito tempo falando disso, porque os irmãos já estão habituados, já sabem, então não precisa falar, apenas nós lembramos os irmãos que Deus promete bênçãos para aqueles que são fiéis e dão com alegria, não por necessidade ou por constrangimento, mas alegria. E se
não fala de dízimo é porque era tão natural isso, né? Agora, Mateus 23 foi lido aqui, Jesus falou do dízimo, disse, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, do endro, mas esquece dos principal da lei. Faça estas coisas, mas não esqueça daquelas. A lei, ela disciplinou o dízimo, a lei não criou o dízimo já existia. O dízimo já era comum. Desde Abraão já era comum. A lei disciplinou. Por quê? Nós entregamos os dízimos com alegria e gratidão para sustentar o de Deus na terra. Abraão, ele deu o dízimo por gratidão. Na lei, as pessoas tinham que trazer o dízimo. O que a lei fez? Ela classificou o dízimo, como deveria ser dado. Por exemplo, alguém ia trazer um bezerro, um boi, para ofertar, mas ele estava a quase 300 quilômetros longe de Jerusalém, para entregar no templo. O que ele fazia? Ele ia levar esse boi andando, né? Não tinha esses truques, esses trapos aí, caminhão que carrega boi. Era tudo caminhando. E no meio da estrada podia haver assalto e roubar o boi dele. Então, o que eles faziam? Venda e pega o dinheiro e vá e entrega o dinheiro ao sacerdote. Então, a lei veio para regular, para dar uma ordem no dízimo. E depois, hoje, a entrega do dízimo e ofertas é uma forma de agradecer a Deus pelas bênçãos da nossa vida. Como nós lemos 2 Coríntios aqui 9, 7 a 11, nós vimos que quando o dízimo foi entregue, Abraão também estava dando por gratidão, e não por lei, e não por obrigação. Melquisedeque não falou do dízimo para Abraão, mas Abraão sentiu como gratidão a Deus pela vitória de dar ao sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, uma oferta devolvendo ao Senhor parte dos despojos que ele trouxe da guerra. Então, na lei, pagava-se o dízimo por a lei de Moisés. Já os dízimos e as ofertas, elas são legítimas para a igreja custear as despesas, já foi falado isso aqui, prédios, transporte, manutenção, pessoal, viabilizar o evangelismo, né? Nós temos aqui comprado, embora seja distribuição gratuita, mas a gente oferta para que eles nos mandem esses panfletos de evangelismo, o Mangá, aquele Messias e outros, temos todos aqui para que os irmãos possam usar para evangelizar, e isso custa dinheiro. Os dízimos têm também a função social. A nossa igreja, além de os irmãos doarem alimentos, nós também usamos dinheiro do caixa da igreja para fazer compras, para complementar as cestas básicas que nesses dias de Covid foram muito utilizadas, né? Nenhuma família ficou desassistida, e a família que não receberam é porque disseram, nós não precisamos, obrigado, nós temos o suficiente. Amém? E ninguém ficou desassistido, porque a primeira coisa que a gente pensa bom, vai ter que ficar em casa, não vai trabalhar, então vai ter dificuldade. Vamos ajudar, porque nós somos essa família. Nós temos que dividir o nosso pão, né? E a igreja faz isso com alegria, com liberalidade, não por obrigação. Isso que é gostoso. Então, na graça, a gente entrega o dízimo por gratidão. Por quê? Porque Jesus é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então antes de existir Arão, antes de existir Moisés, já se dava o dízimo. Não há nenhum ensino sobre o dízimo nas cartas do Novo Testamento. E aí, então, onde ensina para não entregar o dízimo? Eu pergunto à pessoa, não existe nenhum lugar que fala para entregar o dízimo no Novo Testamento? Não. Bom, Hebreus 7 é para os hebreus, você fala? Porque Hebreus 7 fala, Jesus falou em Mateus 23. Mas então, me mostra onde fala para não dar. Não tem. Então, eles não conseguem. Eu já vi até pastores famosos aí, que a gente até gosta de mensagens dele, falando também sobre que não há dízimo no Novo Testamento. Então, é uma interpretação errônea
sobre essa parte da Bíblia. Então, se Abraão, por exemplo, pagou o dízimo a Melquisedeque, que não era hebreu, né, não era da descendência de Abraão, então eu entrego esse dízimo ao que foi feito sacerdote superior a Arão e Levi, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Quando você entrega seu dízimo, você está entregando para o Senhor, para a casa dele, para a manutenção. Agora, ele precisa do nosso dinheiro para ele viver? Não, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele quer a nossa fidelidade para, por exemplo, ele fala o dinheiro da injustiça para usar nas coisas desse mundo. Mas o benefício que ele nos dá é muito maior. Muita gente também entende errado sobre o dízimo, amado. A Bíblia diz que as primeiras coisas devem ser do Senhor. Muitos crentes não são abençoados porque eles primeiro fazem todo o cálculo das contas, dos pagamentos, das dívidas, para depois pensar no dízimo. Então o dízimo já não é mais o primeiro lugar. Deus já não é mais o primeiro na vida. Então o que acontece? Vai faltar. Mas eu já fiz esse teste com Deus quando eu trabalhava lá no Brasil. Eu tinha um mês que nós tínhamos que dar um dia de salário para ajudar missões, pagar uma dívida que ela tinha. E a igreja, o pastor pediu a todos nós que entregássemos um dia de salário, os obreiros da igreja. E eu então fiz os cálculos e vi, vai faltar para a gente pagar alguma conta. Então nós escolhemos alguma conta que poderia deixar de ser paga para pagar no próximo mês e fizemos a oferta para missões. E para nossa surpresa, uma semana depois, o governo resolveu devolver um dinheiro do PIS e PASEP que estava acumulado e ele devolveu. E o dinheiro que o governo devolveu superou aquilo que a gente tinha dado um dia de salário e foi a primeira vez que nós guardamos o dinheiro na poupança. Então Deus primeiro testa, para depois Ele dá. É por isso que a gente muitas vezes espera, se Deus me der, eu dou. Não, a gente primeiro precisa entregar para Deus abençoar. Então muitos irmãos não experimentam a bênção na hora da necessidade porque colocam em último lugar as coisas de Deus. Esse mês o pastor não vai dar para dar o dízimo, esse mês não vai dar. Olha, irmão, o que é prioritário na sua vida? Isso que vai ser prioritário. Então, como diz o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quem dá pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. E alguém já disse, não, dê ao Senhor conforme a tua renda, para que Deus não faça daquilo que você dá de oferta a tua renda. Então muitas vezes a gente pode dar mais, mas não dá porque quer gastar com outras coisas. Então ele diz, talvez então Deus vai fazer teu salário, você dá o dízimo, como diz, tem dízimo de 5%, dízimo de 7%, dízimo de... Não existe dízimo, que a palavra dízimo já diz. Qual que é? Quanto é dízimo? É a 10ª parte. Agora, pastor, mas e aí se vai faltar? Experimente Deus. Quer ver milagre acontecer? Experimente Deus. Lá não está escrito, lá em Malaquias, faça a prova de mim. É um desafio de Deus. Faça a prova de mim. Trazei todos os dízimos e ofertas alçadas para que não falte nada na minha casa e faça a prova de mim, se eu não vou aumentar os seus celeiros, se eu não vou abençoar a tua renda. Mas muita gente calculando matemática é ciência exata, né? Não dá para dar 1 mais 1 vai dar 20, né? Mas com Deus a matemática de Deus é diferente da nossa. Então quando você retém porque você naquele mês está apertado, aí você fala assim, mas e se alguém tirar vale? Uma vez um jovem falou para mim, pastor, só estou tirando vale. E quando eu fui receber o salário, só tinha um pouquinho para receber, agora não dá para dar o dízimo. Eu falei, quando você tirou o vale também você não podia ter dado o dízimo do vale? Você recebeu quanto de vale? 20 mil? Qual o dízimo de 20 mil? 2 mil. Aí você gastou tudo. Agora, quando recebeu o restinho do salário, é lógico que não dá. Se você fosse fiel no pouco, Deus te colocaria no muito.
Aí, então essas dúvidas são tiradas, amados, na questão da fé. O dízimo é gratidão, mas Deus tem promessas para aquele que é fiel. Só que na hora da gente entregar é que fica grande, né? Por exemplo, um rapaz falou para mim: pastor, 300 mil. Eu falei: é 30 mil, pastor, 30 mil, com 30 mil eu posso pagar isso, pagar 30 mil. Assim, mas quanto sobra para você ficar? 270, né? Só sobrou 270. Mas eu tenho que dar 30. Você percebeu como o inimigo trabalha no cálculo do inimigo? É sempre inverter a ordem, para confundir.